Oi, pessoal, tudo bem? Vamos começar mais uma aula de balanço de massa e energia. Mas antes da gente entrar num assunto novo, eu quero relembrar o que a gente já viu. Vocês lembram o que a gente já viu? Qual foi o assunto da nossa primeira aula? Vocês lembram? A gente falou sobre definições de algumas coisas. Trabalhamos muito a parte de conversão de unidades. Depois a gente lembrou conceitos de massa, mol, fração, concentração e depois vazão. Trabalhamos isso inclusive na nossa aula 2. Ainda na aula 2, a gente trouxe mais um assunto, que foi a parte dos processos químicos. Nós definimos o que era processo químico e depois nós estudamos três tipos deles. O processo batelada, que é aquele que é intermitente, ocorre num determinado período de tempo. Aquele contínuo, que ocorre sem parar. E o semicontínuo ou semibatelada, quando a gente tem um lado que é batelada e o outro que é contínuo, como no caso do filtro de água, aquele filtro de barro. E na aula de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre fluxograma. O fluxograma, ele também pode ser denominado de diagrama, mas nós vamos usar o nome aqui de fluxograma. Isso daqui é um fluxograma. Eu falei para vocês na nossa primeira aula que a gente ia aprender no final do curso fazer um fluxograma como esse. Foi exatamente isso que eu apresentei para vocês, que era a produção do suco de uva. Esse daqui é um fluxograma específico de um dos três que a gente vai ver hoje. Neste curso, nós vamos dar ênfase a dois deles. Os fluxogramas, eles têm uma missão, que é mostrar para a gente de forma coordenada quais são as conversões químicas, isto é, os nossos processos unitários, ou as operações unitárias que ocorrem num determinado processo. Como eu falei para vocês, de uma forma ordenada, onde a gente sabe o que acontece um seguido do outro, aquele que depende um do outro. Eles vão indicar para a gente pontos de entrada de matéria-prima, a energia necessária e também os pontos que a gente vai retirar produtos ou subprodutos. Ele precisa ser desenhado de tal maneira que qualquer pessoa olhe para ele e consiga identificar o que está acontecendo ali. Por isso que ele tem algumas coisas padrões que são usadas no mundo inteiro. Esses diagramas ou fluxogramas, eles contêm muitas informações importantes que são envolvidas com o processo. Por exemplo, uma pessoa que opera aquele processo precisa ter aquelas informações fáceis, então ele está contido tudo naquele processo que a gente tem. E o que ele trabalha é informação visual, por isso o caminho precisa estar muito claro. Todas aquelas informações precisam estar muito claras para aquela pessoa que vai trabalhar com ela. E nós, como engenheiros químicos, nós devemos ser capazes de formular e construir um fluxograma de processo e analisar e interpretar um fluxograma de processo desenhado por outro profissional. Mas a gente não desenha os fluxogramas sozinhos, não. Nós temos ajudas de outros profissionais que vão, por exemplo, trabalhar com a implantação do controle, ou que vão construir o equipamento, principalmente no fluxograma de tubulações, como a gente vai ver mais para frente. Então, é um conjunto de profissionais que trabalham junto para desenvolver um fluxograma adequado que represente aquela empresa. Existem três tipos de fluxograma. O fluxograma de blocos, que é o mais simples possível, o fluxograma de processos, que é aquele um pouquinho mais elaborado e é aquele que a gente mais vai trabalhar neste curso. Inclusive, é aquele fluxograma que vocês vão entregar como projeto da nossa disciplina. E também existe o fluxograma de tubulação e instrumentação. Ele é aquele mais completo, é onde a gente tem, além das informações do fluxograma de processo, informações de controle, de tubulação e do tipo de vazão que vai ter, o tipo de linha que vai ter indicado nesse fluxograma, como a gente vai ver mais para frente. Como eu falei para vocês, o fluxograma de blocos ele é o mais simples. A gente usa esse fluxograma para resolver um problema. Então, para não precisar desenhar, quando a gente vai desenhar na mão, a gente faz bloquinhos. Só que a gente não desenha esse fluxograma de qualquer jeito. Ele existe uma regra para representar esse processo que a gente está trabalhando. Por exemplo, nos blocos são representados os equipamentos, de operações unitárias ou processos unitários, mas fora desses bloquinhos, são colocadas as matérias-primas e os produtos. Elas não estão dentro dos bloquinhos.
E esses bloquinhos que indicam esses equipamentos, eles estão conectados por setinhas. E essas setinhas precisam indicar o sentido do fluxo que está ocorrendo entre os equipamentos. Então, ele precisa ter uma sequência para isso. Esses daqui são exemplos de fluxogramas de processo. Então, se vocês observarem, olha, eles são simples e eles têm as setinhas que indicam o que está acontecendo. Vou começar por esse aqui, que é o mais simples. Nós temos aqui o corte, a sondagem, o esmerilhamento e a pintura de uma peça. Então, ele começa com uma barra ou chapas de metálica e nós temos um produto final, que são portas, janelas e grades. Aqui, olha, sempre nos bloquinhos está indicado ou uma operação unitária ou um processo unitário que está acontecendo. Fora, são todas as matérias-primas, produtos ou subprodutos que a gente vai ter nesse processo. Ele pode ser escrito tanto de cima para baixo, como da esquerda para a direita, da maneira mais simples possível. Nesse caso, olha, a gente tem uma parte que ele indica uma corrente de refluxo. Todas essas correntes, elas são indicadas por setinha para a gente saber o que está acontecendo em cada pedacinho do nosso processo. Então, ele é simples, não contém muita informação, como, por exemplo, temperatura, pressão de funcionamento, as conversões, isso não está indicado aqui, apenas quais são os equipamentos e as matérias-primas e subprodutos que a gente tem. De novo, reforçando, nos quadradinhos somente os processos ou operações unitárias e fora todas as matérias-primas e produtos e subprodutos que serão obtidos nesse processo. Como eu falei para vocês, existe uma convenção para a gente escrever o nosso fluxograma de blocos. A primeira delas é aquela que eu já falei para vocês, que só vai estar nos bloquinhos as operações ou os processos unitários. Nós vamos ter as linhas principais indicadas com setas para que a gente saiba o sentido do fluxo. E esses blocos, eles podem ser construídos ou de cima para baixo ou da esquerda para a direita. Mas, professora, se eu tiver que fazer um refluxo e ela tiver que sair do lugar, não tem problema, isso pode acontecer, mas a gente tem que deixar sempre que possível ou de cima para baixo ou da esquerda para a direita. Existe uma outra convenção, tudo que é leve, normalmente os gases saem por cima, aqueles que têm densidade menor ou os gases eles vão sair por cima do bloco, e os líquidos, os sólidos e aqueles com densidade mais pesada, maiores, né, eles vão sair na parte inferior do bloquinho. Isso também é uma convenção. E quando a gente tiver linhas que se cruzam, a linha horizontal ela vai ser contínua. Agora a vertical ela vai ser quebrada, ou ela pode estar com aquela bolinha que mostra que ela está passando por cima. E a gente pode fazer um balanço de massa simplificado nesse processo. Não que a gente vai mostrar as informações nele, mas quando a gente vai fazer um balanço de massa simplificado, a gente utiliza um fluxograma de blocos, inclusive para ficar mais fácil da gente identificar aquilo que a gente tem e aquilo que a gente precisa. Para falar sobre o fluxograma de processos, vou gravar um outro vídeo para não ficar tão grande, tá bom?